Vamos começar então nossa aula. Eu costumo dizer que gramática é para ser estudada rapidamente, né, de forma que você não pare, não empaque naqueles termos técnicos, né, pesados, né, mas em alguns casos realmente se torna necessário. Então, eu vou falar com vocês hoje sobre o simple present, né, o presente simples, e vocês vão perceber até que ele é mais simples do que em português, por exemplo, né? Ele é bem simples mesmo. E aí eu vou passar para vocês a estratégia definitiva para que vocês não fiquem aí preocupados e com medo, né, de aprender o Simple Present, que é bem simples mesmo. Então, eu vou passar a técnica definitiva para vocês, a forma mais fácil. Eu vou falar só o necessário sobre isso e depois, em outros momentos, nós vamos nos aprofundar, né, no caso, aplicando isso em situações reais. Mas hoje eu vou falar somente o necessário, né, sobre a questão do Simple Present. E aí, logicamente, antes de conversar sobre o Simple Present, eu vou falar com vocês sobre alguns conceitos que eu vou precisar usar, né? Eu sempre falo para a gente fugir um pouco da questão da gramática, de falar menos palavras técnicas, mas hoje eu vou precisar então falar até um glossário com vocês, até mostrar para vocês algumas palavras para que a gente consiga se entender aí nos próximos momentos. Então, ó, verbo. Quando eu falar verbo, naturalmente, você já estudou isso numa escola, enfim, né, em português. E até em inglês também. Mas aí não tem problema nenhum se você não lembra ou se você tem dificuldade com a língua portuguesa. A gente está começando do zero mesmo e vocês vão entender o que eu vou dizer. O verbo, no caso, quando eu disser verbo, a gente sempre está falando de ação, né? Então, as ações que nós vamos praticar, sempre o que nós vamos fazer, né? Vamos estar fazendo, né? Esse é o verbo. Então, assim, andar, trabalhar, estudar, etc. Esses são os verbos, então. Tudo que termina em ar, ir, em português, no caso, são os verbos aí. E em inglês, então, também nós vamos falar de algumas ações, e aí eu vou chamar aquilo de verbo. Terceira pessoa do singular. São os verbos conjugados na posição, então, ele, ela e isso. Está até escrito errado aqui, ela, né? É ele, ela e isso. He, she, it. Então, seria a terceira pessoa do singular. Pronomes. Quando eu falar pronomes, se eu citar algum momento pronome, não fiquem preocupados que eles significam o seguinte: eu, tu, ele, nós, vós, eles, em português, né? Em inglês, I, you, he, she, it, we, you and they. Então significa eu, você, ele, ela, isso, né, um animal ou coisa, we, nós, you pode ser plural ou singular. Então you é vocês também, né? E they seria eles. Aí quando eu falar verbos auxiliares, eu vou falar do verbo do, principalmente nessa aula, tá? Então o verbo do, daqui a pouco eu vou explicar o que é ele. E aí, ó, do not or don't, né? Esses são os verbos aí auxiliares que eu devo citar durante a aula aqui. E aí, eu vou falar então do Simple Present. Eu vou subir então um pouco a tela. Simple Present, ele é usado principalmente para falar de rotinas diárias. Então, quando você precisa falar assim, eu costumo tomar café, eu tomo café todo dia, né? Então, I have breakfast every day. Então, estou falando de rotina, por isso eu uso Simple Present. E aí, eu tenho, então, em todos os casos que a gente vai estudar de verbo, eu vou falar de afirmativo, interrogativo e negativo, tá? Significa quando você fala afirmando, né, sim, quando você nega, não, e quando você pergunta, interrogativo, tá? Então, in the affirmative, o verbo to work, que significa trabalhar, ele vai ser I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, and they work. Significa, então, eu trabalho, você trabalha, ele trabalha, ela trabalha,
isso trabalha, né? Coisa ou animal. Nós trabalhamos e vocês trabalham e depois eles trabalham. Nós percebemos aí na conjugação, então, que o he, she, it, né, a terceira pessoa do singular, que é o que eu disse lá no início, ele tem uma conjugação um pouco diferente. Ele ganhou um Szinho no final do verbo to work. Então, em vez de ficar I work, you work, o he, she, it não vai ficar work, vai ficar works. Né? Por que isso? Porque existe uma regra, então, na língua inglesa, que a terceira pessoa do singular, ele, ela e isso, ele vai ganhar, então, um S, um IES ou um ES no final, dependendo, então, do verbo. Nós vamos, então, estudar esse verbo to work e daqui a pouquinho a gente vai estudar outros verbos que vão acabar ganhando ES ou IES no final deles. Tá? Então, primeiro, a gente estudou o verbo to work, e aí a gente lembra que he, she, it, terceira pessoa do singular, ele vai ganhar então um S nessa conjugação do verbo to work. Aí eu vou descer mais um pouquinho a tela e a gente vai falar 3 frases que usam então a conjugação desses verbos. Olha, I work every day. He works at home. Jane works in a bank. Então, ó, I work não tem S, e aí he works e Jane works vão ter o S aí. O Jane works, eu escrevi Jane em vez de she, para vocês perceberem que Jane é ela. E aí, por ser ela, apesar de não ser she, mas é ela, né, uma pessoa, então você está falando na terceira pessoa do singular também. Então, Jane works in a bank. Né? Ela trabalha num banco. Então, I work every day. Eu trabalho todo dia. He works at home. Ele trabalha em casa. E Jane works in a bank. Jane trabalha num banco. Ok? Em um banco. E aí, falando então de verbos falando então de verbos na terceira pessoa do singular, existe uma outra regra que é a seguinte. Quando os verbos terminam em S, O, X, Z, SH e CH, esses verbos vão receber, então, ES na terceira pessoa do singular. O que significa isso? Naquela mesma regra do plural, né, que não é a mesma coisa, quando as palavras terminam em S, O, X, Z, SH e CH, assim como no plural também acontece isso na terceira pessoa do singular. Mas não vamos confundir, ok? Essa terceira pessoa do singular não tem nada a ver com plural. A gente está falando de verbo. Verbo não tem plural, não é isso. Tá? Mas é a mesma regra. Então, verbos que terminam em S, O, X, Z, SH e CH, eles vão receber ES no final. Então, a gente vai conjugar aqui o verbo to wash, que significa lavar, né? Para vocês entenderem como ele ficaria, então, na conjugação he, she, it. Ó, I wash, you wash, he washes, she washes, it washes, we wash, you wash. Então, essas 3 conjugações, no caso do he, she, it, eu acabei não colocando aqui o they, né? Vou escrever agora. Vamos ver se funciona. Melhor a gente não fazer isso agora, né? Eu estou Peraí. Estou mais em cima. Ó, they wash. Então, a conjugação do verbo to wash no presente, no simple present, né? Você vai ganhar, então, ES no he, she, it. Na conjugação he, she, it, né, na terceira pessoa do singular, I wash, you wash, he washes, she washes, it washes. Então, eles vão ganhar ES porque termina em SH o verbo to wash. E aí, qualquer outro verbo, então, que significa que terminar em SH, CH, O, X e Z, vai ganhar esse ES no final dele, ok? Agora a gente passa para baixo
e aplica isso em algumas frases. Olha, peraí, ok, vamos lá. I wash the dishes at night. He washes his car on Saturdays. Jane washes her clothes every week. Então, he washes e Jane washes. Mesma história, tá? Jane, eu não coloquei she para vocês perceberem que quando eu falo o nome feminino, é a mesma coisa que she e a conjugação dele vai ser igualzinho se fosse she. Terminando aqui agora essa parte palavras que terminam em SH, CH, O, X, Z, a gente vai para uma outra possibilidade, que ele fala o seguinte: quando o verbo termina em consoante mais Y, né, por exemplo, study, né, o verbo estudar, você vai tirar o Y e vai colocar IES depois dele, né, no final desse verbo. Tá? Só na terceira pessoa do singular. Então a gente vai descer e vai ver a conjugação desse verbo aqui. Ó. I study, you study, he studies, she studies, it studies, we study, you study, and they study. Ok, eu vou escrever aqui o they, que novamente eu devo ter copiado e colado lá de cima, né? E acabou saindo sem o they. Mas aí me atrapalho todo para escrever aqui. Então, vamos lá. They study, sem maiúsculos. Study. Ok, então essa é a conjugação do verbo estudar no simple present. Ok? E aí eu tenho aqui algumas frases que a gente usa, né? A gente aplica em frases reais, para que não fique uma coisa solta e vocês entendam como utiliza. Ó, I study every day. He studies in a good school. Né? Ele estuda numa boa escola. Jane studies English 1 hour a day. Então, Jane é ela estuda inglês 1 hora por dia. E aí, agora que nós já percebemos aí essa regra do IES, que foi todo no afirmativo, tá? Tudo que eu falei aqui é afirmativo. Então, a gente jogou no o verbo study, wash e work. Tá? A gente conjugou na afirmativa. Agora, eu vou falar do negativo. Né? No negativo, você não vai entrar nessa da regrinha do S lá, do SH, do CH, do O, do X, enfim, e do Y. Você não vai entrar nessa regra. Por quê? Porque no negativo, o verbo to work, que é o verbo principal das frases que eu estou usando, eu não vou usar verbos diferentes, porque eu quero que seja simples para vocês, ok? Se eu colocar aí, mudar muito, variar muito esses verbos nos exemplos que eu vou dar, a gente pode se confundir. Eu quero só esclarecer, eu não quero confundir ninguém, ok? E aí depois nós vamos aprender vocabulários a mais, enfim, agora não é o momento. Eu quero que seja simples para que vocês entendam exatamente o que eu quero dizer de primeira. Ok? Então, ó, negative, e aí a gente vai usar o verbo auxiliar do, e vai falar do not, ou don't, ou does not, ou doesn't. Tá? E aí, para conjugar o verbo na negativa, o verbo to work, eu vou falar para vocês aqui. Ó. Poderia ser I do not work, mas quase não é usado isso. Tá? Principalmente nos Estados Unidos, eles sempre usam a forma mais curta, tá? Eles chamam de forma contracta ou contracted form, ok? Então, o verbo na negativa, o verbo to work, na negativa do simple present, a gente vai falar I don't work, you don't work, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work, we don't work, you don't work, and they don't work. Tá, isso aí foi a conjugação então, do verbo to work na negativa. Poderia então ser I do not work, you do not work, he does not work,
She does not work. It does not work. We do not work. You do not work. And they do not work. Mas aí é mais comum, então, a forma contracted form, don't and doesn't. Ok? É muito comum mesmo. E aí significa eu não trabalho. Só isso, tá? Vocês perceberam que não tem aquelas desinências, né? Aquelas terminações que existem no português. Então, o verbo trabalhar em português, por exemplo, eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos, muito terminações, são várias terminações, né? E em português, em inglês não existe isso, é bem diferente na hora de conjugar. Então, conjuga dessa forma: work, 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 toda hora, né? Sempre o verbo igualzinho. E aí o verbo auxiliar que vai dizer em que posição que ele está. Uma outra coisa que eu já digo para vocês, adianto também, é que em inglês, como não existem desinências, né, quando existem as terminações dos verbos, é importante que você sempre, em qualquer situação, você coloque o pronome, né, a pessoa que está praticando a ação. Por exemplo, não dá para você começar uma frase como em português. Trabalho sempre. Trabalhei ontem. Não. Em inglês sempre tem que ter um eu trabalhei ontem, porque não existe esse ei, né? Essa terminação, essa desinência que mostra que está se referindo ao verbo, ao pronome eu. Né? Então, em inglês, você sempre vai precisar usar o pronome, né? A pessoa que fez a ação, que praticou a ação, e depois usar o verbo. Não existe como você jogar um verbo solto, porque não tem como, a regra não deixa, não tem como você saber a quem se refere aquele verbo. Então, work, não existe workei, workou, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, em inglês não existe, e aí você precisa, então, dizer o pronome antes de qualquer verbo que estiver em inglês. Tá? O que pode acontecer, vocês podem ver um pouquinho, é um verbo solto, mas ele está se referindo ao pronome que foi citado na frase anterior. Então, assim, uma frase antes pode falar um I lá, I, e aí o verbo depois vai aparecer work puro, mas ele está se referindo ao I ainda. Isso pode acontecer, mas em princípio é isso que eu quero dizer. Não usa verbo solto em inglês, sempre com pronome junto. Sempre I, you, they, ou uma pessoa, né? O nome de um cachorro, o nome de uma pessoa, enfim, que seja. Ok? Vamos continuar aqui, ó. Estava no negativo. Agora eu vou citar algumas frases no negativo, né? I don't work on Sundays. Jane doesn't work in a bank. Né? Então, eu não trabalho aos domingos, graças a Deus. E Jane doesn't work in a bank. Jane é ela, né? Então, ó, ela não trabalha, doesn't, né? She doesn't, Jane doesn't work in a bank. Ela não trabalha em um banco, ok? Aí a gente vai, então, para o interrogative. Interrogativo, que é pergunta, né? São perguntas em inglês. E aí, ó, do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Então, a parte importante aí para lembrar, né, é que na interrogativa, quando está usando o verbo auxiliar do em simple present, comum, você vai mudar a ordem, né? Aquele do, que era o verbo auxiliar da negativa, ele vai ser um verbo auxiliar na interrogativa, mas ele vai trocar de posição com o pronome. Então, em vez de falar I work or I don't work, você vai trocar do I, do you, does he, does she, does it, do we, do you, do they. Então, você troca a posição do verbo auxiliar do or does com o pronome e, é claro, precisa ter um ponto de interrogação no final, um question mark. Question mark significa, então, ponto de interrogação em inglês. Né? Sempre tem que ter, né, uma pergunta, então precisa ter question mark no final. Então, troca de posição. E aí uma outra observação é o does na terceira pessoa do singular. Então, do. Do you, do we, do they, do I, e o does, no caso, na terceira pessoa do singular. Does he, does she, does it, né? Ele vai ser o verbo auxiliar
da terceira pessoa. Ok? E aí, nós vamos para as frases, né, para a utilização desses verbos, da conjugação. Do you work on Sundays? Does Jane work in a bank? E aí, eu esqueci de escrever, mas a gente vai escrever agora. Ó. Sempre quando eu clico 2 vezes, ele faz isso e a gente volta. Eu quero descer lá na interrogativa. Ó, cadê? Ó, eu quero dizer o seguinte, que quando nós perguntamos em inglês, você responde assim, ó, do you? Yes, I do. Ou no, I don't. Ou desceu, né? Yes, I do. Or no, I don't. Does Jane work in a bank? Yes, she does. Or no, she doesn't. Doesn't like this. Ok, yes, I do, no, I don't. Quando eu falo, então, quando eu for ensinar nas próximas aulas a interrogativa, eu sempre vou mostrar que quando você pergunta, do you? Yes, I do, no, I don't. Does he? Yes, he does, no, he doesn't. Does she? Yes, she does, no, she doesn't. Do they? Yes, they do, no, they don't. Então, é assim que responde quando você fala do you, or does he, does she, ok? E aí, eu preparei para vocês, além da conjugação, algumas frases, né? A gente vai aprender um vocabulário legal aqui, ó. Daily routine. Então, para você treinar, porque isso aqui é bem no início, né? Acho que isso aqui é bem elementar, é importante a gente já saber. Para a gente treinar, então, os verbos que falam de rotina, né? O verbo no simple present, a gente vai falar então da nossa rotina, como começa o nosso dia e como desenrola o nosso dia. Ó. Daily routine. I wake up, I brush my teeth. Ó, wake up. Wake up. You are sleeping and you wake up. Okay? Brush the teeth. You brush the teeth. Ó. Brush the teeth. Take a shower. Take a shower like this. Oh, take a shower. Okay, take a shower. Walk the dog. You take your dog and go out with him. With it, ok? Então, walk the dog seria passear o cachorro. Get ready seria se arrumar, se aprontar. Have breakfast, to eat, okay? To eat. So, you eat bread, you eat cheese, so you have breakfast. Go to work, go to school, or go to college. Work é o trabalho, school é a escola e college é a universidade. Espera aí, tá ruim. Vamos descer aqui, ó. Pronto. Agora sim. Então, go to work para o trabalho, go to school para a escola e go to college para a universidade. I eat a snack. Eu faço um lanche, um belisco, né? Um snack. I have brunch. Brunch é muito específico para americanos, ok? Aqui a gente não usa de jeito nenhum, né? Mas é o seguinte, brunch é a mistura de breakfast com lunch, né? Então, é a refeição entre um breakfast, que é o café da manhã, e o lunch, que é o almoço. So we have a brunch. Have a lunch. Lunch é o almoço, tá? Esse lunch aí, você pode confundir, né? Que, lanche parece lanchar, né? Vou lanchar à tarde. Não. Em inglês é lunch, que fala de almoço. E isso tem até um pouco de motivo, ó. Os americanos, eles não comem arroz e feijão ao meio-dia, de jeito nenhum, tá? Isso não vai acontecer. Então, certamente, você vai ver eles comendo alguma besteira lá, tipo um hambúrguer ou pizza. E é isso aí, né? Um lunch, né? É o almoço deles, tá? I get back from work. Então, você volta
do trabalho, get back from school and get back from college. Você volta da escola e volta da universidade. I watch TV. Watch television, of course. Listen to music. Listen to music. Music is music. It's a cognate, okay? So it's equals. It's the same as in Portuguese. Listen to the music. I read a book. The book's on the table. Everybody knows book. The word book. I work out. I do exercise. Or I go to gym. Então, esses 3 verbos eles significam a mesma coisa, tá? São 3 formas de dizer que vai malhar. I work out, I do the exercise, I go to gym. I do the homework, or I do the housework. I do the homework, quando você estuda, você faz o homework, o dever de casa. E quando você é dona de casa, você limpa a casa, você faz o housework, né? Você limpa. E I have dinner and I go to bed. Okay? Então, esses aí são as rotinas. Só para complementar, tem aqui umas perguntas. Se você quiser treinar isso ou sozinho ou com algum colega, de repente, da turma, você vai falar o seguinte, What time do you wake up? I wake up at 7. What time do you go to bed? I go to bed at 11. Né? Então, isso aí depende, claro, de você saber os números, né? As horas em inglês, mas não é difícil, a gente já estudou isso. What time do you wake up? I wake up at 7 a.m. What time do you go to bed? I go to bed at 11 p.m. What time do you walk the dog? I walk the dog at... Isso é bom para treinar, né? Então, você vai falar que horas, ou, enfim, o que você faz, que horas você faz cada ação dessas aí. É uma forma de treinar aí. E aí vocês vão falar inglês, né? Na verdade, esse treinamento é bem importante, porque é a forma de vocês falarem inglês e aplicarem o que foi estudado. Nada melhor do que falar na prática o que a gente aprendeu hoje, tá? Não adianta conjugar um monte de verbo e, enfim, só decorar. Isso não existe, tá? Não existe. Eu só falei isso aqui porque é necessário, e aí a gente vai diretamente para a parte prática que fala dessa daily routine aí, tá? Então vocês vão praticando isso aí, e nas próximas aulas a gente conversa novamente sobre esses assuntos e outros, ok? Obrigado aí pela atenção e até a próxima.